Olá, alunas e alunos. Então, vamos começar novamente a nossa recuperação contínua, com a correção das atividades que foram passadas na semana passada, tá? Essas são as atividades que foram de 11 de maio a 15 de maio de 2020, onde nós aprofundamos o assunto fontes históricas, né? Então, nós vamos fazer a correção dessas questões para que vocês possam tirar alguma dúvida que ficou para trás. E caso tiver mais alguma dúvida sobre isso, você pode estar escrevendo lá no Facebook, naquele perfil que eu fiz para vocês e que a maioria ainda não me achou, ou pode escrever para o e-mail institucional, tá bom? Então vamos à primeira questão, né, que foi passada. O que são fontes históricas? Bom, a gente já sabe que as fontes históricas são o principal instrumento de trabalho do historiador para poder reconstruir o passado, né? Poder contar a história do passado. E o que são essas fontes, né? São os vestígios da passagem do homem na Terra. Ou seja, é tudo aquilo que o homem criou no decorrer do tempo. Podem ser instrumentos, utensílios, armas, vestimentas, escritos, livros, revistas, cinema, pinturas nas paredes das cavernas que os homens pré-históricos faziam, restos de fogueiras, os fósseis que ficaram preservados ao longo dos milhares de anos, músicas, lendas, contos, uma infinidade de coisas, ou seja, tudo o que o homem produziu, tá bom? Tudo isso é fonte histórica. A segunda questão é a seguinte: os homens das cavernas também produziram fontes históricas? Cite exemplos. Bom, primeira coisa, vamos determinar o que é esses homens das cavernas. Quem são eles? É um homem pré-histórico. É o homem que viveu lá na chamada pré-história, que vai do aparecimento da humanidade a mais ou menos 4 milhões de anos antes de Cristo, a 4 milhões de anos atrás, até mais ou menos o aparecimento da escrita, que foi por volta de 3.500 a 4.000 antes de Cristo. Ou seja, o homem pré-histórico, ele vivia em sociedades ágrafas. O que é isso? Sociedade que não tem escrita. Então eles não escreveram nada, não conhecia a escrita. E eles produziram alguma coisa? Eles deixaram algum vestígio que poderia nos dar informações sobre como eles viviam? Sim, a resposta é sim. Eles produziram, sim. Eles produziram instrumentos, utensílios, armas, as chamadas pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres? Eram as pinturas que eles faziam nas paredes das cavernas ou nos paredões de pedra por onde eles viviam. Então, sim, o homem pré-histórico, que aqui está chamado de o homem das cavernas, eles produziram, sim, fontes históricas. Bom, agora a gente entra numa outra questão aqui. Existem dois tipos de fontes históricas: as fontes materiais e as fontes imateriais, que são as duas próximas perguntas. O que vem a ser uma fonte histórica material? Ora, a fonte histórica material são aquelas fontes históricas palpáveis, os objetos. Por exemplo, ó, o livro. O nosso livro aqui com todas as informações, né? Que é uma fonte escrita. Isso aqui é uma fonte histórica escrita. Isso aqui é uma fonte material, né? Que é palpável, que você pode pegar. Então, cartas, livros, inscrições, certidões
São fontes históricas palpáveis, instrumentos, utensílios, armas, vestimentas, restos de fogueira, pinturas, quadros, são fontes materiais. Mas e as imateriais? O que são as fontes imateriais? Que é a quarta pergunta. Olha, as fontes imateriais são aquelas que você não pode tocar, não é objeto. São fontes, são vestígios que sobrevivem nas sociedades e que são detectáveis pelo quê? Pelas tradições, pelos costumes, pelas lendas, pelos ritos e pelo folclore. Então, essas são as fontes imateriais, não é? Então, por exemplo, as lendas, por exemplo. As lendas são fontes históricas e materiais. As cantigas, cantiga de ninar, por exemplo, que os avós cantavam para os netos poderem pegar no sono. Isso também é uma fonte imaterial. E aí vem outro tipo de fonte histórica, né? Que fazem parte das fontes imateriais. O que são fontes orais? Olha só, oral, boca, né? As fontes orais são os relatos, né? As histórias transmitidas oralmente. Como, por exemplo, aquelas histórias que os nossos pais e os nossos avós nos contavam quando a gente era criança, ou que contam para vocês, né? Que ainda são crianças. Criança não, né, gente? Pré-adolescente, né? Estão na pré-adolescência, mas mesmo estando na pré-adolescência, os pais, os avós ainda enxergam vocês como criança. Então, aquelas historinhas que eles contam de quando eles eram crianças, por exemplo, isso são relatos orais. Isso também faz parte da história. A percepção que eles tinham de quando do tempo deles de criança, como que era o país, como que era a cidade na época deles, quem estava no governo, como que era a situação de vida das pessoas. Esses relatos, eles também ajudam a reconstruir o tempo e testemunhas de algum tempo histórico que relata alguma coisa. Pega, por exemplo, a história da Segunda... Eita, meu cachorro tá triste hoje. A história da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu aquele fato triste, conhecido como Holocausto, que foi a morte de mais de 6 milhões de pessoas, na maioria judeus. Muitos sobreviventes, muita coisa do que a gente conhece nesse período, no que se passavam, por exemplo, nos campos de concentração da época, a gente conhece por conta de relatos de sobreviventes desse período. Então, sobreviventes de uma guerra, sobreviventes de uma pandemia, né? A gente está passando por uma pandemia. A gente sabe que muita gente, infelizmente, morreu dessa doença. E muita gente vai sobreviver. Muita gente vai se infectar, vai beirar a morte e vai sobreviver. Né? E os relatos dessas pessoas que sobreviverem a esse momento histórico que nós estamos passando, isso vai ajudar a contar a história desses dias que nós estamos vivendo. Né? Então, isso são as fontes orais, esses relatos, esses testemunhos de pessoas que presenciaram algum momento histórico do país, do mundo, enfim. Segundo, quais são os tipos de fontes históricas escritas? Bom, essa é fácil, né? Os livros, as cartas, as certidões, as inscrições, testamentos, diários, tudo que é escrito é uma fonte histórica escrita. O nosso livro didático é uma fonte histórica escrita e uma fonte material, porque ele é palpável, lembra? Então é isso. E segundo, quais são os tipos de fontes iconográficas? Nossa, mas que nome difícil, não?
Iconográficos. Iconográficos vem de ícone. Ícone é o quê? Um símbolo. São as pinturas, gente. Pinturas, gravuras, ilustrações, fotografias, né? Xilogravuras, que depois em sala de aula eu vou explicar o que é. Charges, com aquelas tirinhas, né, de desenho em quadrinho. Tudo isso aí são fontes históricas iconográficas. E aí a gente termina essa parte, né? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, cachorro atrapalhou um pouco, né? Mas eu acho que dá para a gente poder corrigir essas questões. Eu vou deixar o gabarito no blog da escola, não é? Qualquer outro tipo de dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar via e-mail ou via Facebook, no chat do Facebook, tá bom? Estou à disposição. E vou dar de novo a mesma recomendação que eu dei no vídeo passado, no vídeo anterior. Procurem fazer as questões sozinhos. Não fiquem esperando a resposta pronta. Ah, mas e se eu errar? Gente, é errando que a gente aprende. A gente aprende errando. O aprendizado, ele envolve você errar e acertar. Isso faz parte do processo de educação. Então não tenham medo de errar. Na escola você pode errar. A gente vai corrigindo e você vai aprendendo com o erro, tá bom? Então é muito importante que você faça as atividades antes de eu mandar o vídeo. Vocês estão percebendo que eu estou demorando para mandar o vídeo, né? Eu estou dando uma atrasada. Essa atrasada é proposital, que é para dar tempo, né? Para vocês não se perderem aí com televisão, com celular, com videogame, né? E vocês poderem fazer as atividades. Então façam as atividades toda semana. Eu vou estar mandando um conjunto de atividades e um vídeo corrigindo as questões, e vocês podem me procurar se comunicar comigo, que eu respondo todo mundo, tá bom? Um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.